Boa tarde, Célula Impacto, Pai seja com todas, amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o endemoniado de Gadareno. Acho que todo mundo já ouviu essa passagem alguma vez na vida, já ouviu, já se alimentou dela e hoje a gente vai aprender mais um pouquinho aqui com essa palavra, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5, tá? A partir do capítulo 5 até o versículo 20, tá bom? A gente vai ler praticamente aí 20 versículos, vamos ler a história inteira, tá bom? Então vamos lá. Quem abriu a Bíblia aí me acompanha, quem não abriu depois lê a história, tá? Que é bem importante. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem cujo espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o seu nome? E ele respondendo disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saiu aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E aquilo que tinham visto contaram, e o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começou a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis grandes coisas que Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Então, queridos, essa é a história daquele endemoniado, né, que era completamente louco. As pessoas tinham ele como louco, mas na verdade ele não era louco, né? Ele era um possuído, né? Os demônios tinham se apossado dele. Então, quando Jesus desce do barco, né? Quando Jesus põe os pés ali em Gadara, ele sai correndo ao encontro de Jesus. E olha que interessante isso aqui diz, né? E andava sempre clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não é? Queridos, ele partiu ao encontro de Jesus para pedir que o Senhor não atormentasse ele. Ele sabia quem era o Filho de Deus. Né? Os demônios, eles reconhecem o Filho de Deus, eles sabem que com aquele lá eles não podem mexer. Então Jesus já pisou ali e falou: Sai dele. E eles veem: Não, por favor, não me atormente. Eu sei que você é o Filho do Deus Altíssimo, mas não me atormente. Porque Jesus estava mandando ele sair daquele homem. Queridos, a loucura daquele homem era tão grande, era tão assustadora, que ele vivia no meio dos sepulcros.
né? E aqui a Bíblia diz que nenhuma cadeia podia prender ele, quer dizer, ele assustava as pessoas, ele podia ferir as pessoas. A Bíblia não diz que ele feriu pessoas, diz que ele se feria com pedras e tal, mas não diz que ele feria as pessoas. Mas por que que as pessoas iriam querer prender ele se ele não fosse uma ameaça para a sociedade? Né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente tem que ler o texto, mas a gente tem que ver o que aquele texto está querendo dizer. Porque a Bíblia não pode dar detalhezinho de tudo, porque senão, né, a gente ia ter uma Bíblia muito maior e muito... Nossa, nem sei se ia ter espaço para ter Bíblia no mundo com tanta coisa que Jesus fez. Ele mesmo disse, se fosse contar tudo que ele fez aqui, o mundo não teria espaço para tanta palavra de Deus. Então, queridos, a gente tem que olhar a história e prestar atenção ali nas entrelinhas. Por que prendiam ele se ele não era uma ameaça? Então ele devia ser uma ameaça ali para a sociedade, para o lugar onde ele vivia, ele devia assustar as pessoas, ele devia ter crises, né? E quando ele vê Jesus descendo naquele lugar, ele sai ao encontro de Jesus. Primeiro diz que ele foi para adorar e aí em seguida ele fala, não me atormente. E Jesus pergunta, qual o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Amém? Queridos, então, o que nós aprendemos com isso? Quando Jesus chega no ambiente, o demônio tem que sair. Quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na minha vida, na sua vida, não tem espaço para Satanás, não tem espaço para o inimigo. Onde Jesus está, tem cura, tem libertação, tem salvação. Não tem espaço para o demônio. Não tem espaço para Satanás, não tem espaço para o inimigo na vida do servo do Senhor. Aonde o Senhor coloca os pés, o inimigo tem que sair correndo. Tem que vir clamando por misericórdia. Escolhendo a melhor estratégia para onde é que ele vai fugir. Porque aonde tem Deus, o inimigo não apita. Onde tem Deus, o inimigo não se cria. Amém, queridos? Tá dando para entender? Então ele veio ao encontro de Jesus clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te que não me perturbes. Porque dizia, sai deste homem, espírito imundo. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Queridos, o inferno deve ser tão terrível que os demônios não queriam voltar para o inferno. Eu imaginando, que nem eu falei, a história te conta, a Bíblia te dá uma história e você tem que ver a história por trás da história, amém? Então eu acho que é tão terrível ficar no inferno que eles preferiam ficar nos porcos a ter que voltar para o inferno. Então eles pedem para Jesus, Jesus, olha, tem uma manada de porco ali, a gente pode entrar naqueles porcos? A gente não pode ficar aqui, mas a gente pode entrar lá naqueles porcos? E Jesus permitiu que eles entrassem naqueles porcos. Elaine, mas por que Jesus permitiu que eles entrassem naqueles porcos? Porque Jesus é legal, ficou com dó dos demônios, porque eles iam voltar lá para o inferno, ia ficar sofrendo, então Jesus ficou com dó deles e permitiu que eles entrassem nos porcos? Não. Queridos, naquele tempo, porco era considerado um animal imundo. Naquele tempo, a lei proibia você de comer carne de porco, proibia você de criar porco e tal. Então, se aquele porco estava lá, ele estava fora da lei, ele estava fora da mão de Deus. Eles estavam em desobediência. E quando a gente está em desobediência, a gente abre brecha para que Deus permita que Satanás haja na nossa vida. Porque Jesus gosta? Não, porque existem leis espirituais que têm que ser cumpridas. Não é como a lei da terra aqui, que só cumpre quem quer, quando quer, quem é amigo do juiz, essas coisas todas, né? Não, as leis espirituais, elas têm que ser cumpridas. Satanás cumpre, Jesus, Deus cumpre. As leis espirituais, elas não podem ser quebradas. Então, a partir do momento quando você está em desobediência à palavra do Senhor, você dá legalidade para o inimigo agir na sua vida. Então, aqueles porcos que estavam lá naquele momento, que eram quase 2.000 porcos, você imagina quantos demônios não tinha naquele ano? Eram quase 2.000 porcos, e aí eles pedem autorização e Jesus deixa. Por quê? Porque o porco não era uma coisa que estava debaixo da mão de Deus naquele tempo. Quem estava criando, quem estava fazendo aquilo, estava em desobediência à lei, que é uma brecha. Amém? Então, muitas vezes o inimigo tem autorização para tocar na nossa vida, porque nós estamos fora da palavra, fora da vontade de Deus.
Então os demônios viram aqueles porcos, pediram e o Senhor autorizou e eles entraram naqueles porcos. E os porcos mais que depressa, todos eles se precipitaram e se jogaram no mar, não é? Eis que apacentavam os porcos e fugiram, não, aqui. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar e afogou-se no mar. Queridos, nem os porcos suportaram aqueles demônios. Eles preferiram a morte. Para você ver, eles preferiram a morte. Eles se precipitaram e se lançaram no mar e morreram todos afogados. 2.000 porcos. Esses 2.000 demônios estavam naquele único homem. Você para pensar. A Bíblia diz que não havia cadeias, não havia grilhões que podia segurar ele. Porque ele tinha tantos demônios, imagina. Não havia cadeias nem grilhões que podiam segurá-lo porque ele fazia em pedaços. Aquele homem estava longe da família, longe da casa, longe dos amigos, tido como um bicho, como um animal selvagem, rejeitado. Não havia o que se podia fazer, não dava para levar ele para um sanatório porque ele quebrava todas as cadeias. Não dava para prender ele numa camisa de força porque ele era forte demais, não dava. Então o que foi? Ele viveu longe lá no meio dos sepulcros, no cemitério, longe da sociedade, se ferindo a si mesmo, já que não conseguia ferir as outras pessoas, eu creio. Porque é isso que o inimigo faz na nossa vida. Quando a gente dá liberdade para que ele entre, ele fere você, ele machuca você, ele assusta as pessoas, ele afasta você daquelas pessoas que você ama, daquelas pessoas que cuidam de você. Ele afasta você do convívio da sociedade, ele quer que você fique excluído, abandonado. É isso que o demônio faz, é isso que o inimigo quer para a sua vida. Então ele fez isso com esse homem, e quando Jesus pisa lá, tudo se transforma. Então os demônios saem, vai para os porcos se precipitam, morre afogado, o homem volta ao seu juízo, né? O homem volta ao seu juízo. E olha aqui no versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram anunciando na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que é que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Queridos, você vê aqui, os porqueiros saíram lá para contar o que tinha acontecido, certo? O povo curioso volta e vai ver o que aconteceu. Chega lá, vê o homem todo vestido, limpinho, conversando com Jesus, juízo perfeito. Em vez deles se maravilharem com o milagre que Jesus tinha feito, porque eles conheciam a história daquele homem. A Bíblia aqui não diz há quanto tempo ele estava nessa situação, mas aquele povo sabia. Aquele povo conhecia, viu aquele homem, o estado dele antes e viu o estado dele depois de encontrar Jesus. Por quê? Porque o seu estado antes é um e depois que você encontra Jesus é outro. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa depois de um encontro com Jesus. Se você diz ter tido um encontro com Jesus e continua a mesma pessoa que você era antes, sinto muito, querido, mas você não teve um encontro com Jesus. Porque ninguém que encontra Jesus continua com as mesmas práticas, com as mesmas coisas, com as mesmas falhas. A gente erra erro diferente. A gente é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus cumpriu essa palavra na vida desse homem. Quando ele encontra Jesus, ele é liberto e ele volta ao são juízo. Ele volta a ter o juízo perfeito. E as pessoas da cidade vêm ver o que aconteceu e quando olham para Jesus, vê que tá tudo bem. Ele tá limpinho, assentado, vestido, conversando com Jesus, com o juízo perfeito. E o povo, em vez de glorificar, e fala, gente, esse homem é maravilhoso, esse é o Filho de Deus mesmo. O que eles fazem? Eles temem. Por quê? Porque eles escutaram a história dos porqueiros. Quem foi lá dar notícia para ele foi os porqueiros. Os porqueiros devem ter chegado lá falando, gente, ó, tem um maluco aí que entrou, tá? Foi lá, falou com aquele doido lá, falou com o gadareno doido. De repente, os nossos porcos foi tudo lá, se precipitou tudo no mar, se morreu tudo afogado. Esse cara tá pensando o quê? Ele vem aqui, vai dar prejuízo pra nós tudo, vai matar todos os nossos porcos.
Você imagina se para cada pessoa que ele libertar, ele tem que matar os nossos porcos tudo, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar pobre. A gente vai ter que pedir esmola. A gente vai passar fome. Esse homem, para fazer um milagre, ele tem que matar um monte de animal desse aí, ó. O que a gente vai fazer da nossa vida? Então, queridos, o que acontece? As pessoas vão lá já com as histórias dos porqueiros nos ouvidos. Tem muita gente contando história de porqueiro para você. Presta atenção no que você anda ouvindo, checa as notícias, não vai engolindo, não vai vendo notícia de porqueiro e achando que tá tudo bem, que é legal, que é assim mesmo, não. Porqueiro só se preocupa com o seu lucro. Porqueiro só se preocupa com ele mesmo, com o que pode acontecer com ele. Ele não estava nem aí que o gadareno recuperou o juízo, ele estava querendo saber do prejuízo que ele teve. Amém? Tem muito porqueiro por aí, queridos. Presta atenção, vigia. Então eu sei que as pessoas temeram e pediram que Jesus deixasse o território. Olha só, Jesus chega na sua cidade, faz um milagre desse, liberta aquele homem. E as pessoas, em vez de serem gratas, de glorificar, de fazer um banquete para ele, Jesus, vem cá, a gente sofria com esse homem aí, a gente nem podia passar por aqui, o Senhor libertou ele, que coisa maravilhosa, que maravilha, vamos lá, vamos fazer um banquete para o Senhor. Não, eles temeram e expulsaram Jesus, sabe por quê? Porque eles ouviram as conversas do porqueiro, porque eles não achavam que Jesus era tão bom e tão maravilhoso, eles achavam que Jesus era o cara que veio para dar prejuízo para eles. Não que era o libertador que salvou o gadareno, que vai devolver ele para a família, para o convívio da família, das pessoas que ele amava, que ele ama e que amava ele. Não, os porqueiros contou a história do jeito que eles quiseram e as pessoas pegou essa história e expulsaram Jesus daquela cidade. Então tem muita gente aí escutando conversa de porqueiro e expulsando Jesus da própria vida, sabia disso? Você sabia disso? Que nós estamos vivendo um tempo de muito porqueiro por aí. Tem porqueiro para todo lado, falando um monte de notícia idiota. E a gente tem que vigiar, porque senão a gente acaba expulsando Jesus da nossa vida por causa de porqueiro. Sabe? Tem muito porqueiro por aí. Muito porqueiro dando muita notícia errada e distorcida. E você acreditando e expulsando Jesus da sua vida. Ah, porque todo tipo de amor é agradável a Deus. Mentira, conversa de porqueiro. Vai ler a Bíblia. Ai, porque é a paz e amor e é isso que agrada a Deus. Conversa de porqueiro. Vai ler a Bíblia. Ai, porque se falar de Jesus ofende as pessoas, então é melhor não falar de Jesus. Conversa de porqueiro. Vai ler a Bíblia. Vai estudar a palavra, vai fazer o que Deus diz. Porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus e quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não dá para ter as duas coisas, querido. Sinto muito. Não dá para você agradar o mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. Não dá. Você tem que decidir que lado você tá. Para de ouvir os porqueiros, vai ouvir a palavra do Senhor. Não, porque, Elaine, eu acho que realmente a Bíblia é muito radical. Conversa de porqueiro. Não, porque a Bíblia está desatualizada. Conversa de porqueiro. Fica ouvindo essas conversas de porqueiro que daqui a pouco você está expulsando Jesus da sua vida. Para com isso. Vai lá estudar a Bíblia, ó. Isso aqui é palavra viva. Ela se adequa, não importa o dia, o ano que você vive. Nesse século, no século passado, há 2000 anos atrás, ela continua sendo a palavra viva. Ela nunca vai estar ultrapassada. Amém? E se algum imbecil vir falar isso pra você, você pode falar na lata que é um demônio que deve estar falando pra você, é um porqueiro que deve estar falando pra você, porque isso aqui, ó, é palavra viva. Ela nunca vai estar ultrapassada, nunca vai estar ultrapassada. Eu vou passar, você vai passar, mas a palavra do Senhor nunca vai passar, porque ela é uma palavra viva. Conversa de porqueiro. Vigia, crente. Vigia, crente. Deus pode fazer tantas coisas na sua vida, Ele pode te libertar, Ele pode te curar, Ele pode te transformar. Mas você tem que ouvir a palavra do Senhor, você tem que se firmar na palavra do Senhor, você tem que entrar em conhecer o Senhor. Você não pode ficar ouvindo o que os outros falam por aí, esses porqueiros que estão no mundo. Porque Jesus veio mesmo para bater de frente com esse povo, gente. Jesus diz, vocês estão achando que eu vim trazer paz ao mundo? Eu vim trazer espada, gente, acorda.
Eu vim trazer a espada. A gente tem que bater com o mundo e ficar de pé. Tem uma música do Anderson que fala isso, né? A gente colide com o mundo e fica de pé. A gente tá aqui para isso. Deus veio trazer espada, Deus não veio trazer coraçãozinho de pelúcia, não. Tá? Vigia, crente. Então, expulsaram Jesus. Olha ali, Jesus chega no lugar, faz uma maravilha dessa. E o povo vai lá, escuta a conversa dos porqueiros e faz o quê? Jesus, faz favor, o senhor matou os porcos aí, vaza daqui, não quer o senhor aqui não. O senhor veio aqui para dar prejuízo pra gente. Entendeu? A gente não quer, a gente prefere o gadareno lá endemoniado, mas a gente quer os nossos porquinhos vivos. A gente quer continuar no pecado de boa, sem ter ninguém para perturbar a gente. Então o senhor pega e vai embora. Aí Jesus vai embora. Né? Porque Jesus não fica onde não querem ele. Você sabia disso? Você não precisa ficar insistindo, pelo amor de Deus, para alguém aceitar Jesus. Gente, você fala de Jesus, a pessoa aceitou bem, a pessoa não aceitou. Amém? Tá? Porque quem precisa de Jesus é a pessoa, não é Jesus que precisa da pessoa, não. Deus era Deus antes de mim, ele vai continuar sendo Deus depois de mim. Ok? Então você não tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, por favor, aceita Jesus. Não, que isso? Jesus não é um trapo velho, não. Jesus é precioso. Você vai e oferece. Ó, ele pode te curar, ele pode te restaurar, ele pode fazer tudo na sua vida, ele pode fazer maravilhas por você, ele pode salvar a tua vida, a tua eternidade, a tua família, transformar a sua história. Você quer? Não, eu não quero. Eu quero continuar do jeito que eu quero. Quero ser porqueiro. Legal. Vai ser porqueiro. Sai, chacoalha seu pezinho, não leva nem o pó e vai embora. Vai pregar para outra pessoa que queira. Amém? A sua parte você fez. Glória a Deus. Ore, jejue, se consagre, fale de Jesus para as pessoas. Aquelas que aceitarem, aceitaram, glória a Deus. Aquelas que não aceitarem, não é por força nem por violência. Você não tem que estar empurrando Jesus goela abaixo de ninguém. Amém? Então, quando aquelas pessoas vão e expulsam Jesus daquela cidade, queridos, o endemoniado, o ex-endemoniado, liberto agora, glória a Deus, né? E começam a rogar-lhe que saísse do seu território. Olha que coisa, as pessoas têm Jesus no seu território e pedem para que ele saia, porque ele está dando prejuízo. Porque às vezes fazer o que é certo dá prejuízo, queridos. Você sabia disso? Às vezes falar a verdade te causa prejuízo. Às vezes cumprir a palavra do Senhor te causa prejuízo. Mas você tem que decidir se você quer ter dinheiro, fama, se você quer ter amizade do mundo ou se você quer ter amizade de Deus. Porque as duas coisas, eu vou falar pra você, não dá pra ter. E também não dá pra ficar em cima do muro, tá? Ou você tá de um lado ou você tá do outro, porque quem tá em cima do muro já é do diabo. Eu vou te contar um negócio, o muro é do diabo. Então, se você tá em cima do muro, você já está perdido. Então, se posicione. Amém? Jesus, porém, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que agora é liberto, glória a Deus, né? Que o deixasse estar com ele. Então ele vem, Jesus, deixa eu ir com você. Porque quem tem o encontro de Jesus, com Jesus, não quer mais largar Jesus não, gente. Você quer ir para onde ele tá, você quer estar onde ele tá, você quer fazer o que ele quer. Quem tem o encontro com Jesus não quer saber de mais nada, só quer ficar com Jesus. Quer entrar no barco com ele, quer andar com ele, quer fazer o que ele quer obedecer a palavra dele. Quem tá com Jesus é assim. Quando você tem um encontro, você não quer mais largar. Você fala, Jesus, vem cá, quero ir com você, deixa eu ir com você. Deixa eu aqui não, deixa eu ir com você. Foi isso que o gadareno fez. Jesus entrou no barco, ele veio correndo atrás. Não, Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Porque é isso que acontece quando você tem um encontro com Jesus, você não quer mais largar. Você pega, você não quer mais soltar. Amém? Aquele homem foi oprimido por tanto tempo e agora ele sente a liberdade. Ele sente o prazer que é ser livre e ele quer ter um encontro, ele quer continuar andando com Jesus, mas Jesus não permite. Olha aqui que Jesus disse para ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Você viu aqui como foi diferente? Quando os porqueiros contaram a história, as pessoas temeram. Mas quando o gadareno,
o liberto contou a história, as pessoas se maravilharam. Você vê a diferença? Em vez de você ouvir os porqueiros, ouça o servo do Senhor. Ouça aquele que está comprometido com Jesus. Não fique escutando conversa de porqueiro, porque você vai temer. E se você ouvir a palavra do Senhor, se você estiver ali na palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, a coisa certa, você vai se maravilhar com as coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Então Jesus fala para ele, vai para tua casa, vai para tua família, volta para os teus. Você tem a tua família, eles ficaram muito tempo longe de você, volta para eles. Eles vão te receber de braços abertos e aí você vai dar o testemunho daquilo que eu fiz por você, daquilo que Deus fez por você, de como Deus usou de misericórdia na tua vida e como Ele restaurou você, Ele pode restaurar outras pessoas. E esse rapaz, ele foi e fez isso. Aqui dizem Decápolis, são 10 cidades, ele andou por 10 cidades falando de Jesus e daquilo que Deus tinha feito na vida dele e de como Jesus transformou a história dele e as pessoas se maravilhavam. Por quê? Porque estavam ouvindo da boca de um servo do Senhor e não ouvindo da boca dos porqueiros. Amém? Queridos, que essa palavra fale mais ao seu coração nessa tarde. É tudo muito rapidinho, porque o nosso tempo aqui é curto, não dá para entrar profundamente na mensagem, mas não ouça os porqueiros, queridos. Estamos vivendo um tempo que tem porqueiro para todo lado, apavorando todo mundo, colocando todo mundo para ter medo e aquilo que a gente não conhece, a gente teme. Amém? Então a gente tem que conhecer a palavra do Senhor e ouvir as pessoas que têm compromisso com a verdade, compromisso com o Senhor, porque aí sim vai ter maravilhas, vai ter curas, vai ter libertação, vai ter restauração, vai ter salvação na sua vida, na sua casa, na sua cidade. Amém? Pare de ouvir os porqueiros e ouça a voz de Deus em nome de Jesus. Que o Senhor fale mais ao seu coração nessa tarde, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, tudo que você tocar, aonde você estiver, que seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração e até a próxima.